Você já parou para pensar por que muitas pessoas extremamente talentosas e com grandes habilidades não conseguem se encaixar em empregos tradicionais? Por que elas parecem sempre estar em desacordo com a dinâmica do mercado de trabalho atual? Essa questão tem mais camadas do que parece à primeira vista, e entender as razões por trás disso pode ser a chave para compreender o que realmente significa se sentir o escolhido, e o que isso implica na vida profissional dessas pessoas. Quando falamos sobre aqueles que são considerados os escolhidos, muitas vezes estamos nos referindo a pessoas com talentos extraordinários, ideias inovadoras ou habilidades que os destacam dos demais. Pode ser um empreendedor visionário, um artista com um potencial único, um cientista com descobertas revolucionárias, ou até alguém com uma habilidade excepcional em algum campo específico. Mas, o que acontece quando essas pessoas tentam se encaixar em um modelo de trabalho tradicional? Por que elas, muitas vezes, não conseguem se adaptar a um emprego comum? Vamos explorar isso mais a fundo. No início, a sociedade nos ensina que o caminho para o sucesso passa por um emprego fixo, um cargo com horário determinado, uma estrutura de trabalho hierárquica. Isso é o que a maioria de nós aprende na escola, e muitos de nós seguimos esse caminho sem questionar. No entanto, existem aqueles que, por suas habilidades, visão ou personalidade, acabam sendo naturalmente inclinados a uma forma de vida mais independente. Esses indivíduos não são conformistas por natureza. Eles têm uma visão mais ampla do mundo e, muitas vezes, essa visão entra em choque com o funcionamento de um ambiente de trabalho tradicional. Vamos analisar, então, alguns dos principais motivos que levam os escolhidos a não conseguirem se adaptar a um emprego convencional. O primeiro deles é a falta de flexibilidade. Empregos tradicionais geralmente exigem que você se encaixe em um horário rígido e em uma estrutura definida, que pode não funcionar para todos. Para aqueles que possuem uma mente criativa ou inovadora, a rigidez pode ser sufocante. Eles precisam de liberdade para explorar novas ideias, experimentar e falhar, sem o medo constante de estar quebrando regras ou horários. Imagine um artista que precisa de tempo livre para trabalhar em sua obra, ou um inventor que pode passar dias inteiros pensando em uma solução sem se preocupar com o relógio. Para essas pessoas, a flexibilidade é fundamental para o sucesso. Outro ponto importante é a falta de autonomia. Em um emprego comum, muitas vezes, a pessoa tem pouca ou nenhuma influência nas decisões que afetam seu trabalho. Eles simplesmente seguem ordens, executam tarefas e aguardam aprovação. Para os escolhidos, isso pode ser um grande obstáculo. Pessoas que são líderes naturais ou têm uma visão única do que precisa ser feito não gostam de ser controladas. Elas preferem tomar decisões por conta própria, serem responsáveis pelo próprio trabalho e ter o controle total sobre o processo. Quando são colocadas em um ambiente onde a autonomia é limitada, elas começam a sentir que estão sendo subutilizadas, o que pode levar à frustração e à desmotivação. Além disso, muitos desses indivíduos têm um perfil de alta energia e criatividade, o que não se alinha facilmente ao ritmo mais lento de muitos empregos convencionais. Enquanto o trabalho em um escritório pode ser repetitivo e monótono, esses escolhidos estão buscando constantemente novos desafios. Eles querem testar seus limites, descobrir novas formas de fazer as coisas e criar algo que seja realmente impactante. Em um ambiente de trabalho tradicional, a rotina repetitiva pode rapidamente se tornar um fardo. O tédio e a falta de inovação podem sufocar a criatividade, fazendo com que esses indivíduos busquem outras formas de expressão e trabalho. Outro motivo significativo para a dificuldade de adaptação dos escolhidos em empregos comuns é a necessidade de propósito. Para muitas dessas pessoas, o trabalho não é apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas uma forma de deixar um legado ou causar um impacto real no mundo. Eles não estão satisfeitos apenas com o simples ato de cumprir tarefas. Eles querem sentir que estão contribuindo para algo maior, algo que faz a diferença. No entanto, em muitos empregos convencionais, o impacto individual de uma pessoa pode ser pequeno, e as tarefas podem parecer desconectadas de um propósito maior.
Isso leva à insatisfação, à falta de motivação e, eventualmente, ao desejo de buscar algo mais alinhado com seus valores e objetivos pessoais. Outro fator é o conflito de valores. Muitas vezes, as empresas e os modelos de trabalho tradicionais funcionam com uma mentalidade de lucro em primeiro lugar, em que o objetivo principal é maximizar os lucros e reduzir custos. Para os escolhidos, isso pode ser incompatível com seus valores pessoais. Eles podem estar mais preocupados com a sustentabilidade, com a ética, com a criação de algo duradouro e positivo, em vez de simplesmente focar no lucro a qualquer custo. Esse conflito de valores pode ser uma das razões pelas quais muitos desses indivíduos acabam deixando seus empregos convencionais para buscar algo que esteja mais alinhado com suas crenças e visão de mundo. Agora, vamos pensar em um exemplo concreto. Considere o caso de alguém com um grande talento para a música ou para as artes. Essa pessoa pode ser excelente no que faz, mas ao tentar se integrar a uma empresa ou ambiente corporativo tradicional, ela pode se sentir engessada. O trabalho pode ser sem inspiração, os prazos podem ser estressantes e as expectativas da empresa podem não combinar com o estilo criativo dessa pessoa. Em vez de seguir uma carreira corporativa, ela pode escolher se dedicar a projetos próprios, formar sua própria banda, ou até mesmo criar sua própria empresa, onde ela pode ter mais liberdade para explorar sua arte. Outro exemplo poderia ser um empresário visionário, que tem ideias revolucionárias sobre como transformar um setor inteiro. Ele pode até tentar seguir o caminho tradicional de abrir uma empresa, mas ao longo do processo, percebe que não consegue trabalhar dentro dos limites impostos por investidores ou parceiros que estão mais focados no retorno financeiro rápido do que na inovação a longo prazo. Essa falta de alinhamento entre o que ele acredita ser o melhor para a sociedade e as exigências do mercado pode levá-lo a buscar um caminho alternativo. Ao refletirmos sobre esses pontos, vemos que a dificuldade dos escolhidos em se adaptar a empregos comuns não é uma questão de falta de capacidade, mas sim de uma diferença fundamental nas suas necessidades, valores e formas de pensar. A sociedade, em muitos casos, ainda valoriza o modelo tradicional de emprego, onde a estabilidade e a conformidade são vistas como virtudes. No entanto, para os escolhidos, essa estrutura rígida e limitada muitas vezes não oferece o ambiente ideal para que possam florescer e contribuir de maneira significativa. Por fim, é importante entender que, embora os escolhidos possam ter dificuldades em se adaptar a empregos tradicionais, isso não significa que eles estão fadados ao fracasso ou à insatisfação. Muitas vezes, essas pessoas acabam criando seus próprios caminhos, tornando-se líderes em suas áreas, fundando empresas inovadoras, ou encontrando formas alternativas de expressar suas habilidades. O mundo precisa desses indivíduos, pois são eles que desafiam o status quo, questionam as normas e, muitas vezes, criam as mudanças que tornam o mundo mais interessante e dinâmico. Portanto, ao invés de tentar forçar esses indivíduos a se encaixarem em moldes tradicionais, talvez o melhor caminho seja reconhecê-los e apoiá-los em suas jornadas únicas, permitindo-lhes encontrar maneiras alternativas de contribuir e prosperar. Afinal, é na diversidade de pensamentos e habilidades que a verdadeira inovação nasce. E, para os escolhidos, o verdadeiro desafio não é se adaptar a um emprego comum, mas, sim, encontrar o ambiente e a liberdade para expressar seu potencial máximo,